Um homem de cabelos grisalhos e desalinhados inclinado sobre um tubo borbulhante e espumoso cheio de algo que ele acredita ser a próxima grande invenção que vai mudar o mundo. Esta é a imagem que muitas pessoas têm quando pensam em cientistas loucos. Pode haver uma linha tênue entre o gênio insano e o mal absoluto. E muitos cientistas ao longo da história caminharam nessa linha com muito cuidado, com alguns deles caindo no lado sombrio. Seja bem-vindo ao Curiosidades Desconhecidas. Hoje vamos falar de alguns dos mais loucos e perversos cientistas da história. O Doutor Anjo da Morte foi um apelido dado a Joseph Mengele, um médico nazista que trabalhou no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Mengele iniciou seus terríveis experimentos em Auschwitz em 1943, depois de pedir para ser transferido para lá e se tornar o chefe do departamento médico. Ele usou prisioneiros de todas as idades como cobaias para seus testes cruéis, muitas vezes sem anestesia ou compaixão. Se interessou especialmente por gênios, aos quais ele submeteu a procedimentos para investigar sua genética. Em alguns casos, ele matava um dos gêmeos para fazer uma autópsia comparativa. Ele também fez experimentos com ossos e músculos, tentando criar tecido fora do corpo humano. Ele amputava membros de pessoas vivas e os colocava em um ambiente de laboratório, causando-lhes sofrimento e infecção. Seus experimentos não tinham rigor científico nem valor médico. Eram mal planejados e sem controle, o que os tornava inúteis para qualquer avanço do conhecimento. Não se sabe ao certo quais eram suas motivações, se ele queria contribuir para a ciência ou se apenas se divertia com o poder que tinha sobre seus súditos. Após a guerra, Mengele escapou para a América do Sul e nunca foi capturado. Ele morreu no Brasil em 1979, sem responder por seus crimes. Nikola Tesla foi um dos maiores cientistas e matemáticos da história, mas também tinha algumas excentricidades. Seu cabelo arrepiado e seu bigode eram apenas alguns sinais de sua personalidade peculiar. Tesla tinha uma obsessão pelo número 3, que ele considerava mágico e benéfico. Ele tentava fazer tudo em grupos de 3, inclusive sua invenção mais famosa, a bobina de Tesla, que usava 3 bobinas para gerar eletricidade de alta tensão e frequência. Ele acreditava que essa era a chave para desvendar os mistérios do universo e para a comunicação sem fio. Tesla também sofria de transtorno obsessivo-compulsivo, que se manifestava em uma fobia de germes e uma mania de limpeza. Ele lavava as mãos constantemente, usava luvas e evitava contato físico. Ele também tinha uma rotina diária rigorosa, que incluía caminhar até seu laboratório no mesmo horário todos os dias e nunca comer em restaurantes. Tesla também tinha uma paixão por pombos, especialmente por um pombo branco que ele dizia que era sua alma gêmea. Ele cuidava do pássaro e o alimentava regularmente, e afirmava que via uma luz nos olhos do pombo branco. Em uma entrevista para uma revista em 1929, Tesla disse sobre o pombo: "Eu amei aquele pombo como um homem ama uma mulher e ela me amou. Enquanto eu o tive, eu tinha um objetivo na vida." Tesla encontrou seu amor verdadeiro, mas infelizmente os pombos não vivem muito tempo. Paracelsus era um nome artístico que um cientista e filósofo usava para se diferenciar dos outros. Seu nome verdadeiro era muito longo e complicado: Philippus Areolas Bombastus von Hohenheim. Eu também gostaria de chamá-lo de Dr. Bombastus, mas a história não o registrou assim. Apesar do nome, ele também não era grego e sim suíço, e viveu entre 1493 e 1541. Ele escolheu o nome Paracelsus por causa de sua crença na alquimia, a arte de transformar uma substância em outra. O nome vem do grego e significa além de Celsus, um médico antigo que ele queria superar. Paracelsus não se contentava com os métodos tradicionais de medicina e química, e buscava novas formas de observar, experimentar e usar remédios naturais. Paracelsus era um rebelde, mas também um gênio. Ele desafiava os ensinamentos clássicos, mas também fazia descobertas importantes. Ele foi um dos fundadores da toxicologia, a ciência que estuda os efeitos das substâncias no organismo. Ele introduziu o conceito de dose-resposta, que diz que a eficácia de um medicamento depende da quantidade que é administrada. Ele também reconheceu a relação entre a saúde mental e a doença física. Paracelsus tinha uma visão ampla da alquimia, que ia além de simplesmente transformar metais em ouro ou prata. Ele acreditava que a alquimia podia ser usada para transformar qualquer coisa, inclusive plantas, animais e humanos.
Ele acreditava que tudo no universo estava conectado por uma rede de correspondências, e que essas correspondências podiam ser usadas para provocar mudanças em todos os níveis de existência. Uma das ideias mais loucas de Paracelsus era a de criar homúnculos, pequenos seres humanos artificiais. Ele dizia que o processo envolvia colocar sêmen em um recipiente com outras substâncias, como material animal ou vegetal, e submeter a mistura a vários processos alquímicos. Com o tempo, uma pequena criatura parecida com um humano se formaria no recipiente, que precisaria ser cuidada e alimentada até crescer. Paracelsus achava que os homúnculos podiam ser usados para vários fins, como assistentes médicos, fontes de conhecimento secreto ou meios de prolongar a vida. Ele alegava que eles tinham uma compreensão profunda do mundo natural. No entanto, Paracelsus nunca conseguiu realizar seu sonho de criar homúnculos, mas ele fez muitas outras coisas incríveis para a ciência e a medicina. Galdini era um cientista italiano que tinha uma missão muito estranha. Ele é conhecido como o Dr. Frankenstein da vida real, e não sem motivo. Os experimentos que ele fazia eram assustadores, tanto literal quanto figurativamente. Galdini acreditava que a eletricidade era a chave para entender e controlar as funções do corpo humano, e ele fazia testes para comprovar suas teorias. Um de seus experimentos mais famosos era o de estimular eletricamente os membros de cadáveres, e achava que poderia ressuscitar os mortos. Em 1803, Galdini fez uma demonstração pública de sua técnica de eletroestimulação no corpo de um criminoso executado chamado George Forster, na prisão de Newgate, em Londres. A demonstração consistia em conectar eletrodos ao ouvido e à boca de Forster, que estava morto. O público ficou chocado e aterrorizado ao ver os membros de Forster se mexerem e se contraírem em resposta à corrente elétrica. Mas, infelizmente, o criminoso morto não voltou à vida, ele apenas se agitou um pouco. Galdini foi muito criticado por seu trabalho, que muitos consideravam uma exploração dos mortos para seu próprio benefício pessoal. No entanto, sua pesquisa também foi inovadora, pois ajudou a abrir caminho para mais estudos sobre a bioeletricidade e a relação entre a eletricidade e o corpo humano. E ainda tem o Frankenstein. Galdini foi a inspiração para Mary Shelley, ao criar o personagem o Dr. Victor Frankenstein, e dar vida a um monstro com partes de cadáveres e eletricidade. Shelley teria assistido a uma das demonstrações públicas de Galdini em Londres, alguns anos antes de escrever seu romance clássico. Fritz Haber foi um químico alemão que viveu entre 1868 e 1934. Ele é famoso por suas descobertas brilhantes na físico-química e na eletroquímica, especialmente na criação do processo Haber-Bosch para produzir amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. Esse processo foi fundamental para a fabricação de fertilizantes em larga escala, que permitiram o aumento da produtividade agrícola e o combate à fome no mundo. Por esse motivo, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1918. No entanto, ele também usou seus conhecimentos químicos para desenvolver armas letais durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi o responsável pela introdução do gás cloro como arma química, que causou a morte de milhares de soldados nas trincheiras. Esse ato foi considerado uma atrocidade e levou à proibição das armas químicas pela Convenção de Genebra em 1925. Apesar das críticas, ele continuou dedicado à ciência até o fim de sua vida, pesquisando diversos temas como termodinâmica e química atmosférica. Ele também ajudou a fundar a Sociedade Kaiser Wilhelm, que depois se tornou a Sociedade Max Planck. Sua vida e obra são marcadas por uma grande contradição: ele foi ao mesmo tempo um benfeitor e um destruidor da humanidade. Se quiser saber mais sobre outros cientistas malucos ou malvados, deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Até a próxima!